Papos cita duas pessoas que ele chama de eruditos. Também é bom ver isso. Quem são esses eruditos? Boitot e Merlin. Eu não conheço. São do século XIX também, ou seja, são duas pessoas que viveram entre 1800 até 1899. Esse Merlin diz que a origem do Marselha é o tarô italiano de Veneza e parece que faz alguma relação com o jogo filosófico de Mantegna, também conhecido como as cartas de Baldini. Tem que ver isso também, dá uma clareada nisso. Então, entramos numa questão também muito interessante do jogo. Tarô teve origem, talvez, no jogo. É um jogo. Fala alguma coisa sobre o tarô dos hindus, fazendo essa relação com o jogo de tabuleiro chamado Chaturanga. Interessante também. E com os muçulmanos na Índia, chamado Gunjeifu e Gendifé. São jogos também. Interessantíssimo isso, hein? Esse é um campo que a gente vai entrar também. A questão do jogo. O que é um jogo? Para que servem os jogos? Qual é a relação do ser humano com o jogo na história da humanidade? Quem inventou os jogos? Para que servem os jogos? Como podem ser utilizados os jogos? É uma boa pista para a gente depois dar continuidade nessa questão do jogo. Que também pode ter alguma coisa também que seja anterior aos chineses e aos egípcios. Então, de alguma forma, Papos tentando dar essa ideia de que é algo ainda anterior, o que ele já está defendendo como anterior. Anterior ao anterior, algo muito longínquo. E traz também a relação do jogo com as quadrilhas ou torneios, do jogo de tarô, com quadrilhas e torneios. Parece que a nobreza simulava torneios, né, as pessoas ali encenando no torneio, no jogo, análogos ao xadrez e jogos de cartas. Que interessante, hein? Vamos marcar bem isso a gente vai bem trabalhar. Ou seja, estudar. E é um jogo militar até. Parece que em 1662, ou seja, século XVII, Luís XIV realizou um torneio desse tipo. Também Kurt de Gebelin. E tenta falar do tarô chinês, mas também não fala nada. Mas tenta buscar, né, essas referências para falar de tarô, aí entra nos jogos e fala dessas culturas, China, Índia, Tailândia, Tibete. E os tarôs atuais do Papos, atuais no tempo de Papos, ou seja, século XIX, 1800 para frente, são o Eteila, o Marselha, que ele elege para estudo e considera que é o melhor, que é o italiano, Besançon de duas cabeças, Weitilô, o alemão e o dele. Ele cita esses tarôs.
Esse Weight-Lo reproduz os arcanos menores, por exemplo. Ele critica o tarô de Taylor, diz que não tem nenhum valor simbólico e que é o jogo empregado pelos cartomantes. Cuidado. Cita, então, esses jogos de tarô estrangeiros, o tarô alemão. E aí, eu não sei, se alguém souber, seria legal passar, se puder. Mas a gente vai passar por isso de qualquer forma. Mas se alguém quiser, será que ele está falando do jogo da esperança que originou o baralho cigano, quando ele está falando desse jogo alemão? Qual é esse jogo alemão que ele está falando? Não ficou claro também. Eu queria saber. A gente vai ver isso mais para frente. Então, o tarô de papos é inspirado no trabalho de Eliphas Levi. Então, parece que existem 16 símbolos primitivos que deram origem aos sinais alfabéticos hebreus, sânscritos, chineses e gregos, segundo o Papos. Mas ele prefere o alfabeto hebreu de 22 letras, porque concorda com os 22 arcanos maiores do tarô. Tem que conhecer que alfabeto é esse de 16 letras, que alfabeto é esse de 22 letras, tem que estudar. Unidade entre as várias concepções. Ele tenta fazer isso, né? E o valor da letra hebraica como símbolo. Então, ele usa a letra hebraica, o valor dessa letra hebraica como símbolo correspondente às cartas do tarô. E parece que tem também uma tradução do Papos desse livro de Cabala chamado Sefer Yetzirah. Parece que ele também faz alguma relação com a astrologia. Por exemplo, diz que poderia fazer um tarô só com as letras hebraicas e números. Então, tem o valor hieróglifo, que tem que tomar cuidado também, né? Chamar a letra hebraica de hieróglifo. Vê isso aí, gente. Egito, os hebreus, que isso? Que culturas são essas, né? Então, é o Gebelim que dá esse valor hieróglifo. O valor simbólico derivado do hieróglifo Kisher e Oliver, e o valor astronômico é trazido pelo Levi e outros. Então, são 3 formas de aplicar conhecimento ao simbolismo do tarô. Então, cada letra corresponde a um número matemática, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. E a um hieróglifo. Ele comenta alguma coisa também da relação entre as cartas, relação astronômica.
E ainda fazendo essa questão com a Cabala, que a Cabala tem 3 letras importantes, que correspondem aos 3 mundos, e 7 duplas, que correspondem aos 7 planetas, e mais 12 simples, letras simples, que correspondem aos 12 signos do zodíaco, e por aí vai. Aí ele vem com o que ele chama de chaves, né? Chaves para entender o tarô. A chave do primeiro setenário, né? Ou seja, das primeiras 7 cartas. Então, volta naquela ideia que não é ruim, não. É interessante, né? A primeira carta do tarô, ela dá origem do significado de todas as outras. Entre parênteses aqui, independente se a gente pensar em Egito, em hebreu, não importa. Se a gente pensar no mago, né, que o mago, ela dá origem e significado de todas as cartas, ou seja, de alguma forma as outras cartas estão contidas também ali no mago. Aí ele cita Hermes Trismegisto, Santa Cabala, Neoplatonismo. O que é neoplatonismo? Alquimistas, Pitágoras. Quem é o Pitágoras? Filosofia grega. E que todas essas formas, esses exemplos que ele está dando, dividem o grande todo, tem a ideia do grande todo em 3, a ideia do 3. Assim como a mitologia indiana, egípcia, por aí vai. Então, existe essa fórmula, ele defende, né, que existe essa fórmula mística da Trindade. E aí, quais são os 3 sentidos das cartas, de cada carta do tarô? O primeiro setenário é o Criador, representa o Criador, Deus. O segundo setenário representa a transformação, o homem. E o terceiro setenário, 777, representa o retorno, o universo. E com as aplicações do tarô, fala da carta do mundo, a 21ª, como se a carta fosse um prisma. Legal pensar isso também, né? Aquele prisma, aquele triângulo, né? Bate o raio de luz e sai o arco-íris do outro lado, como se a carta fosse isso, um prisma. Interessante pensar assim também. A importância 21, o mundo, dá todas as explicações do tarô. Pensar sobre isso. Fala de tarô astronômico, com a questão dos egípcios, como os egípcios dividem, né, o calendário, o tempo, e que os meses, e daí faz essa relação com a divisão dos meses egípcios com os naipes. O rei é o primeiro mês, a rainha é o segundo mês, o cavaleiro é o terceiro mês, e o valete é a transição para a estação seguinte do ano. E as 12 figuras correspondem aos 12 signos do zodíaco, a relação com os decanatos dos signos, e a relação dos signos com o corpo. Entra um pouquinho na astrologia, mas muito superficial.
Então ele faz uma relação mesmo, né? Que o tarô é o livro egípcio, é o jogo de tarô, e o xadrez seria o jogo dos hindus. Fala dos naipes, e aí tenta de novo, né, forçar essa relação com o Egito. Que os naipes, é interessante até, só é complicado falar de Egito. Vamos lá conhecer um pouco do Egito. Os ases, por exemplo, ele diz que representa a nobreza, os de espada, os de copas, o clero, o de paus, a agricultura, o de ouros, a moeda, como se fossem as 4 classes sociais que se dividiam os egípcios. E que o jogo também está fundado pelo número 7, porque cada naipe são 2 vezes 7 cartas, né? Cada naipe tem 14 cartas. E o 7 tinha um papel importante entre os egípcios. Então ele tenta fazer essa relação do 7 no tarô para dizer que o tarô é dos egípcios. Né? Portanto, só pode ter sido inventado pelos egípcios, segundo Papos. E por que ele chama, né, de hieróglifos? Porque ele faz essa analogia das letras hebraicas, das cartas do tarô e dos hieroglifos egípcios. Mas não são os hieroglifos egípcios que ele usa nas cartas, são as letras hebraicas. Então, tem também alguma coisa desse Barley, uma outra pessoa que cita Pitágoras, cita Platão, cita Aristóteles, e defende a teosofia enquanto escola, conciliando ciência e metafísica. O mundo divino, transcendental, da fé, o mundo inteligível, da lógica, e o mundo sensível, que é a ciência positiva. Então, a primeira volta naquela questão. A primeira parte do livro foi sobre os números, as letras hebraicas e algumas deduções abstratas, que ele diz que foi a parte da precisão do Papos, né? E do método. Ok. E agora vem a segunda parte do livro que lida com a imaginação, lida com o que ele chama de imaginação. A gente tem ouvido muito falar isso também, nos estudos de tarô, de psicologia, imaginação. No caso, ele usa aqui imaginação porque a precisão e o método não foi feito para as mulheres, é algo feito para os homens. E a imaginação é aquilo que, sim, é dado às mulheres. Pensar sobre isso, hein? Seriamente. Então, para as leitoras, agora. Então, é como se o tarô fosse... O tarô divinatório fosse um sacrifício à tradição do tarô. Trabalha com a intuição, que não usa o método rigoroso. De novo, a briguinha entre intuição e método, o método rigoroso, e essa ideia, essa dualidade que se mantém na maioria dos livros de tarô. Que no caso aqui ele faz essa relação também, fazendo uma dualidade entre homens e mulheres. Homens são aqueles que usam o método rigoroso e mulheres são aquelas que usam o método da intuição. O que é método? O que é intuição?
O que é método rigoroso? É bom ver também. Então, estamos agora no campo da adivinhação, do tarô como adivinhação. E são o acaso e a intuição que dirigem essa adivinhação. E é um domínio encantador, né? Ele fala isso. E ensina, né, para as mulheres como elas devem fazer para simplificar e entender. Ele ajuda, né? Como? Ensinando elas a memorizar. O método da memorização. Divisão dos naipes, divisão das cartas. Como decorar as cartas sem atrapalhar a memória ou cansar a memória. E aí fala para as leitoras escreverem, né, para não se cansarem ou esquecerem, que elas escrevam os significados das cartas nas próprias cartas. Exceto os cartomantes que já têm prática e são profissionais que também utilizam a intuição. Não é para as cartomantes que ele está falando, ele está falando para as mulheres, que não são mulheres cartomantes. Então, é muito fácil decorar, ele dá uma regra geral, baseada na matemática que ele propôs na primeira parte para os homens. 7 primeiras cartas, 7 segundas cartas, as 7 terceiras cartas. Uma dica aqui de tiragem interessante, né? Uma tiragem rápida, para uma tiragem rápida, um procedimento rápido. Pegar os arcanos menores e separar o naipe que tem mais a ver com a consulta e utilizar aquele grupo de naipes na consulta. Em vez de utilizar todos os naipes juntos, você escolher um grupo de naipes, ou quem sabe até mais um grupo de naipes, achei legal, né? Criando jogos. Fala da mandala também, mostra o círculo da mandala, em dicas de jogo. E também usar a questão do 7, né? Embaralha, tira as 7 primeiras do monte, e dessas 7 primeiras você escolhe 3 ou você escolhe 4. Então tem umas dicas de jogo que podem ser somadas e pensadas. E essa questão divinatória e da intuição é a mesma, que você pode usar para qualquer oráculo, não só para a leitura das cartas, mas para a leitura da água, para a leitura da terra, no café, etc. Fala da questão do tarô e do jogo. Como jogar o tarô, ensina um pouquinho também. Como que é esse jogo no tarô? Parece que no Brasil a gente não tem essa... Pelo contrário, tem até alguma coisa que não tenta não fazer essa relação do tarô com o jogo de cartas, ou seja lá com qualquer jogo. Foi como se isso fosse algo que fosse diminuir a importância do tarô, né? Eu acredito que não, pelo contrário, é algo que enriquece. Então, o Papos fala dessa questão do jogo e como jogar das cartas. 2 jogadores e um terceiro de reserva, ou seja, são 2 tropas e uma reserva. É assim que é o jogo do tarô. É um jogo de guerra. Ele tenta misturar de novo com a questão egípcia,
tenta falar dos jogos, mas dizendo que é para satisfazer vícios, para perder tempo, e que o tarô dos boêmios é o que une os jogos, todos os jogos, bem complicado. E aí ele traz o exemplo do jogo da amarelinha, boa, vamos estudar isso, hein? Xadrez, dados, dominó, damas e tric-trac. Qual é a origem e a destinação do jogo? Uau, que pergunta. Já temos nosso tema preparado. Calçado pelo Papos. E que os sacerdotes iniciados do passado, que eram como os cientistas do passado eram chamados, confiaram a tradição científica do tarô, do jogo, de tarô ao vício, ao jogo. E é por isso que a gente tem acesso a essa informação desses iniciados do passado hoje em dia. Gente, complicadíssimo isso, né? Mas tudo bem. Que só os ciganos, nômades e os judeus atravessaram as gerações portadores de suas próprias Bíblias. O tarô atribuído a Toé, Hermes, Trismegisto e o Sefer de Moisés. Então, volta na ideia da palavra sagrada e os números. E que o método da ciência oculta não é a indução nem a dedução, e sim a analogia. Super estudar isso. Tendência e aplicação à ciência oculta de métodos tão precisos quanto possíveis, e ao mesmo tempo, né, ou seja, a ciência oculta, né, nessa necessidade de buscar também métodos precisos e etc., e buscar ciência e tudo mais, também estudar bem isso. Então, o ocultismo precisa de um método e precisa de um ponto fixo, de um apoio. Os princípios fixos seriam as letras hebraicas e os números, e a matemática, dentro aqui do nosso estudo do Papos. E os símbolos e os conceitos abstratos são os princípios metafísicos. O Papos está buscando esse renascimento, ou seja, naquela época, ele está buscando um renascimento do ocultismo e usa o tarô como algo para dizer que é a chave da ciência oculta, segundo Papos. Então, esse foi nosso estudo de Papos. Dá bastante Papos. Vamos se preparar para o próximo.